ou demais tratamentos para pessoas, por exemplo, com dores crônicas, não é monoterápico. O tratamento ele é multimodal. É múltiplas modalidades ao mesmo tempo. Né? Então, é sempre bom trazer essas reflexões à tona, porque, novamente, a minha vida é a ciência. Só que ainda tem um abismo, que é uma outra ciência, que é a ciência da implementação de clínica na prática clínica. E fazer essa translação é muito difícil, porque tu sai de um ensaio controlado, aleatorizado, que vem de um ambiente puramente controlado, tu joga aqui, ó. Isso aqui é a vida real, ela é descontrolada. Tu não controla essas variáveis. Não tem critério de inclusão e exclusão. Na hora que o paciente me manda um WhatsApp para marcar uma consulta. Deixa eu ver os critérios de elegibilidade aqui para ver se você se... Não, você tá fora. Tu tem comorbidades, não pode, não posso entender. Então é complexo. Eu acho, sabe, Thaís, Fábio, Lucas, até me corrijam, né, se vocês discordarem de mim, mas eu acho que isso é pouco divulgado. Até não estou falando agora de um estudo lá no meio acadêmico, mas até os próprios divulgadores científicos, na hora de defender o seu argumento, até eu entendo por uma tentativa de proteção, para não deixar margem para ser criticado, fazer essa transposição para a clínica, falta um pouco dessa informação. Sim. Como é complexo trazer isso para a realidade de um estúdio, da academia, da graduação, de aplicar isso lá dentro de uma sala de musculação com um aluno que é fora do ambiente controlado. Como é difícil para você? Imagina um paciente oncológico no teu consultório, como é complexo. Como é complexo aqui, os pacientes com dores crônicas, é diferente do que foi feito ali. É bem diferente. E virou, né, Léo? Mas me entendam, perdão. Isso, em hipótese alguma, invalida a necessidade de ter as revisões temáticas, os diretrizes de prática clínica, os ensaios controlados aleatorizados. Como note, eu só trouxe um convite à reflexão, até na hora de divulgar isso, né, para o público. O pessoal está descobrindo que o Léo só usa pseudociência aqui. O Léo rasga as revisões sistemáticas para não se atender. Mas é que virou um escudo, né? É um escudo. Principalmente nas redes sociais, você... não, mas tem um paper que diz isso aqui. É assim, ponto. É assim, ponto. E eu até, não sei, eu tô cansada até do termo prática baseada em evidência, assim, porque eu vejo que se desconfigurou, se virou um status, se virou algo que todo mundo mas quando você vai ver, realmente... distorceu um pouco. Pelo menos vocês estão falando na educação física, nem se fala nisso ainda. Então... Nisso vocês estão um pouquinho... Estamos atrás. Fica um pouco atrás? Fica. Na educação física grava isso pra gente falar depois, que tem bastante profissionais de educação física que escutam. Grava essa informação. Mas perdão, Thaís. Não, imagina, o que eu ia dizer é que tem um outro dado, inclusive tem um estudo também que fala da importância dos docentes estarem na prática clínica. Porque os docentes... Saiu um editorial muito legal, né? Saiu um editorial falando sobre isso. Me manda que eu quero ler. Você vai dar extrema. E o título dele é muito legal, Léo. O título Ele fala assim que os docentes universitários tinham que estar nas trincheiras, cara. Nas trincheiras da guerra ali da prática, que é você estar ali na batalha. Isso. Porque você... Isso chama-se profissional híbrido. É foda ser híbrido. Vou te dizer, eu faço isso. Não é fácil você estar no consultório e estar na docência, mas eu digo que uma coisa me torna melhor na outra. Eu não me vejo sendo professora sem estar na prática clínica e não me vejo na prática clínica sem estar dando aula, porque uma coisa melhora a outra. Mas o que esse estudo, esse editorial, ele fala é justamente isso, assim, o quanto falta os professores, os docentes estarem na trincheira para trazer essa realidade. Skin the game! Tem que ter. É completamente diferente. É diferente. E aí, tem que fazer assim bem. Aí o professor nunca atendeu um paciente na vida e ensina com base apenas na evidência. Não é que a evidência não é boa, mas você não sabe traduzir aquilo para a vida real. Mas acho que tu ainda tá sendo muito... generosa. Generosa. Eu sou professora ainda. Pra dizer que o pessoal dá aula baseada em evidência também, né? Também, tem isso. Isso é uma discussão minha. Vou colocar um parênteses aqui no nosso fala. É uma questão que eu como medicinalizo, né? Quando eu vou dar aula sobre dor, eu faço questão de destacar que eu sou clínico.
Eu sou um clínico que estuda. Eu estou ali atualizado. Então, eu estou levando o conhecimento. E aí, após, o Lucas já participou de todas as minhas capacitações. Após sinalizar o dado que a literatura aponta, eu falo, no dia a dia, comumente, é dessa forma. Eu sempre tento fazer essa transposição, essa translação, né, da literatura no dia a dia, o entendimento, a aplicabilidade, a forma como a gente pode visualizar. É uma grande necessidade. É uma grande necessidade. É uma grande necessidade, né, para os dois lados. Exatamente. Para o docente que é só teórico e pro profissional que está ensinando e que é só clínico que não se atualiza. Tem que ter os dois. Esse é um convite para os dois lados. Né? Que bom. Eu já marquei aqui, eu quero ler esse estudo com certeza. Olha, isso tem um pouco a ver com o que a gente falou antes do profissional, que explica para o paciente, deixa o paciente escolher. A mesma coisa é para o aluno, né? Então, dá as informações, só na vida real é assim, mas também não diz o que ele tem que fazer, senão tu tá reproduzindo o que tá no artigo. Exatamente. E aí tu forma um robozinho, você faz a mesma coisa que não pensa fora da caixa, né? E aí não consegue lidar com as intempéries, né? Com o caos que acontece na clínica. Boa. Pessoal, tirando esse parênteses, lembre, a ciência é o norte, tá? A gente tá fazendo divagações aqui sobre importâncias, complementos, aplicabilidade da teoria na prática, mas o que fundamenta a prática é a evidência de boa qualidade. Se alguém quiser distorcer isso aqui, não distorça. Por favor. E recortes que não são meus são proibidos. Então você vai ter compartilhando esse material de forma indevida. Léo, aproveitar que tu falou isso, eu até defendendo o pessoal, os divulgadores científicos, né? Talvez eles sejam menos pragmáticos por conta disso, porque o pessoal pode acabar se torcendo, talvez seja até uma proteção, né? Tá, eu entendo. Aí complica. O ambiente é tão hostil, né? É muito hostil, Muito hostil. Porque o pessoal tá por isso aqui muito